Boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha através da live. Vimos aqui, ao qual me antecedeu, o vereador Ricardo Adriano Sass, membro da Comissão de Finanças, ao qual veio se explicar o motivo de não estar presente na última sessão, ao qual estava programado para que fosse feito até então a votação das contas do ex-prefeito Santim, ao qual pegou falas de vários vereadores tentando se eximir em partes da culpa, ao qual o mesmo relator da Comissão de Finanças deu o seu relatório acompanhando ao Tribunal de Contas no dia 29 de fevereiro. Mas como já foi falado na quinta-feira, dia 21, ao qual estava para ser votado as contas do ex-prefeito em sessão extraordinária, que após, no dia 19, o vereador veio fazer assinatura do decreto, ao qual mesmo já tinha se posicionado, segundo ele, desde o dia 29 de fevereiro, em relação ao parecer da Comissão de Finanças, tendo em vista que o vereador já teve seus 2 mandatos, agora entrou como suplente há um pouco mais de um ano, foi presidente da Casa Legislativa, 2 anos no mandato, 2 anos no outro mandato, consecutivo 4 mandatos. É de conhecimento de cada um dos vereadores correr atrás do regimento interno, da lei orgânica do município, para se inteirar e dar os procedimentos necessários em todas as matérias que chegam até a Câmara de Vereadores. Tendo em vista ao qual o nobre vereador mencionou o primeiro secretário e o segundo secretário, em relação a alguns artigos que falam que a pauta do primeiro secretário fazer a pauta da ordem do dia, está certo, vereador? A pauta da ordem do dia, quem faz é o primeiro secretário juntamente com o presidente, mas os projetos ao qual são liberados pelas comissões. O senhor citou o artigo 36 e 37, mas quero citar o artigo 215, que talvez para baixo não chegou a ler os outros artigos, ao qual fala quando é julgamento de contas, ao qual nós estávamos presenciando aqui na Câmara de Vereadores e até o qual está com uma suspensão judicial até o momento, não podendo ser votado. No entanto, se caso tivesse sido feito assinatura no período da manhã, no dia 18, ao qual o senhor não assinou, mas o nobre vereador Anderson já tinha uma assinatura no decreto, na semana do dia 11 ao dia 15. Então, fica meio controverso quando o vereador fala que foi no dia 18 não estava impresso, sendo que o presidente da comissão já tinha assinado na semana do dia 11. Quando o nobre vereador fala, o ex-prefeito declinou da tribuna e poderia votar, mas votar como se não tinha assinatura do projeto de decreto? Agora eu volto ao regimento interno, artigo 215, que diz o seguinte, fala do julgamento das contas. Recebido parecer prévio do Tribunal de Contas, independente de leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual a todos os vereadores, enviando o processo da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, que terá 20 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Como aqui está presente o Márcio, presidente do sindicato, ao qual no dia 21, ao qual estávamos todos prontos para votar as contas do ex-prefeito, ao qual chegou uma intervenção judicial suspendendo a sessão, comentou que era um ato contínuo da Comissão de Finanças, e realmente é. A Comissão de Finanças emite o parecer, consequentemente, emite o decreto. Acho que o vereador já está bem crescidinho, que não precisamos pegar na mão para o vereador saber o que tem que assinar, o que não tem, né? Como já falamos aqui, já são mais de 9 anos dentro da Câmara de Vereadores, os trâmites têm que ser cumpridos. Muitas vezes, alguns vereadores acabam pegando artigos do regimento interno e usando da forma que lhe convém. Mas não é na forma que lhe convém, é na forma como está escrita. Se é um regimento interno, tem que ser seguido. Então, quando joga a culpa no primeiro secretário e segundo secretário, que não colheu as assinaturas, não é competência do primeiro e segundo secretário colher a assinatura. É do próprio
própria Comissão de Finanças, ao qual é matéria exclusiva da Comissão de Finanças. Não passa pela CCJ, não passa pela Comissão de Educação, não passa pela Comissão de Obras, é exclusivamente matéria da Comissão de Finanças, ao qual o vereador deu parecer no dia 29. Se o parecer dele era acompanhando o Tribunal de Contas, que emitisse o decreto, não é eu que assino, não é os outros vereadores que assinam, é os vereadores que fazem composição à Comissão de Finanças. Ao projeto de decreto, a vereadora Alandra não assinou o projeto de decreto, sendo em si compactuando que não concordava com o julgamento. Ok, mas duas assinaturas deram sequência. Teoricamente, se seguir o projeto de decreto, de parecer da Comissão de Finanças, teoricamente seguiria o projeto de decreto, o qual não teve. Daí é muito fácil subir aqui na sessão e falar assim, no dia 11 poderíamos ter feito uma extraordinária e votado, mas sem assinatura. Agora que foi levantada na semana passada a pauta, é muito fácil jogar nos outros vereadores competência que é de cada um. Então, só para deixar claro, eu vim aqui na tribuna para deixar claro em relação ao que aconteceu na semana passada, tendo em vista ao qual eu citei na semana passada na minha palavra livre, na semana retrasada, que tinha uma articulação política tentando tirar as contas do ex-prefeito daqui ou travar. Porque eles estão tentando uma liminar no Tribunal de Contas para suspender a votação das contas. Só que, no entanto, na semana passada, o Tribunal de Contas estava fora do ar. Não foi votado nada na segunda-feira. E agora, como que seguramos as contas? Sendo que não vai ter sessão do Tribunal de Contas. No início da manhã foi ligado, logo em seguida que o vereador saiu, o vereador Anderson entrou em contato. Creio que o vereador estava ainda no centro da cidade. Poderia ter voltado para assinar. Ao qual se comprometeu que antes da sessão iria assinar. Ao qual, como primeiro secretário, coloquei na pauta, na confiança que o nobre vereador iria voltar e assinar o projeto de decreto para que pudesse votar. Aqui está o presidente do magistério, ao qual esteve aqui pela manhã e perguntou para os nobres vereadores. Então, hoje entra as contas do ex-prefeito. E o nobre vereador estava presente. Em nenhum momento ele falou que não, porque não tinha assinatura dele. Compactuando que sim, teríamos a votação no período da noite. Daí, ao caso do destino, acabou tendo um incidente com o seu carro, entendo, ao qual eu falei para ele que se a próxima vez, se ele quiser, eu posso dar uma carona no guidão do meu patinete para vir assinar. Porque o mesmo falou em si, ao qual tem muitas pessoas, ao qual não tem carteira, ou foi com carteira vencida, carteira cassada. Tive um incidente, sim, ao qual reconheço que estava errado, mas, no entanto, foi cassada a minha carteira no dia 28. E engraçado que no dia 3, na saída da Câmara, fui abordado. Mas naquela circunstância, eu estava fazendo algumas cobranças em si, algumas secretarias na nossa cidade, que na época, Secretaria de Obras, Secretaria da Alvetran, estavam completamente parados. Como é que no dia 28 eu nem recebo a notificação, ao qual estava recorrendo numa empresa aqui na cidade, para que fosse revertido por qual a multa que não fui eu que fiz. Fizeram e acabou caindo no meu nome. Engraçado que eu cobrei algumas sessões seguidas, ao qual algumas pessoas aqui, mesmo vereadores, já se sentiram ameaçados por muitas vezes se posicionar referente a algumas pautas aqui dentro. Mas para mim, indiferente da situação, seja quem for a pessoa ao qual está à frente, se é preciso ser cobrado, tem que ser cobrado. E nesse meio termo ao qual eu estava fazendo algumas cobranças, algumas pessoas acabaram de má fé, fazendo algumas denúncias que tal carro em si talvez estaria transportando algum ilícito, ao qual não foi encontrado nenhum. Simplesmente era para parar o vereador que tinha batido em algumas secretarias.
ao qual 1 ano antes eu já tinha sido ameaçado. Se caso eu não parasse de cobrar determinadas secretarias, alguma situação eles poderiam fazer contra a minha pessoa. Ao qual eu falei que não tenho medo, porque se eu fui eleito pela população é para fazer o que é correto. Em nenhum momento eu arredei o pé de pautas boas e nem pautas muitas vezes consideradas ruins por alguns vereadores ou por parte da população. Todos os posicionamentos que eu tive aqui dentro e qual eu tenho é posicionamentos que eu tenho indiferente de quem seja. Pauta de quem seja. O posicionamento, quando você tem caráter, você tem um posicionamento. Quando você não tem, você tenta surfar conforme a onda. Aí é complicado. Daí uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra. Mas voltando em relação à questão da pauta a qual foi levantado pelo vereador que me antecedeu na tribuna, conforme acabei de ler aqui o artigo 215, em relação ao julgamento das contas, é proposição exclusivamente da Comissão de Finanças. O vereador vem aqui em cima e fala, não vamos falar mal do outro, mas na fala dele, durante os 15 minutos, só falou mal dos outros. Não concordar com o posicionamento é uma coisa, mas tem que se posicionar e aguentar o rojão, que nem diz o ditado popular lá fora. Então, o nobre vereador fala, só no dia 18 eu assinei. Pois é, mas o projeto de decreto está a data dia 29 de fevereiro. Na semana do dia 11, já tinha assinatura do presidente da comissão. Então, não é prerrogativa falar que foi impresso no dia 18. Só para deixar claro algumas situações a qual acontece aqui dentro, ou qual aconteceu na semana passada, durante a semana, referente a muitas vezes um disque-me-disque. É para um lado, para o outro. Mas, verdade seja dita. Boa noite.